Boa tarde, boa noite a todos vocês que estão aí assistindo pela internet. Estamos aí numa nova modalidade e nós estamos começando agora a parte da pregação. Eu gostaria que nós estivéssemos já nos colocando nesse espírito de ouvir a palavra e também que nós possamos estar orando para que Deus venha abençoar exatamente isso agora, que você possa ouvir essa palavra vindo do Senhor e toque o seu coração. Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo tempo de louvor, obrigado porque sabemos que o Senhor está aqui. Queremos sempre render glórias a Ti, Senhor Jesus, porque Tu és o digno de todas as coisas. Agora queremos, Senhor, colocar os nossos corações diante de Ti e que Teu Espírito Santo, conforme foi cantado aqui, possa também, Senhor, encher as nossas vidas, encher com o Teu poder, para que nós possamos também, Senhor, ser testemunhas nesse mundo e possamos proclamar que Jesus Cristo está vivo, que Jesus Cristo é o Senhor. Eu peço a Tua bênção sobre cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos continuar hoje com a mensagem que nós já tínhamos começado na última pregação, quando falamos sobre o reino de Deus. E na outra oportunidade nós falamos sobre o reino de Deus no Antigo Testamento. E hoje nós vamos falar de uma outra perspectiva. Nós vamos avançar aí vários e vários séculos e vamos falar sobre o reino de Deus que está à porta. O reino de Deus que está para começar, para ser inaugurado nessa terra. E o texto de hoje está em Marcos capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 6. Convido vocês para estarem lendo, se você tiver a oportunidade, ler Marcos 1, de 2 a 6. E diz assim a palavra do Senhor: conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. E a ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. Olha só que interessante, nós temos aqui, já logo nos primeiros versículos, nós começamos no versículo 2 do livro, do primeiro capítulo de Marcos. Marcos, ele inicia essa história contando introduzindo um personagem que nós vamos falar daqui a pouco. Tá? Só que tem uma questão interessante aqui. Esse João Batista, ele é aquele que vai iniciar o ministério dele e preparar, conforme está escrito aqui, o caminho do Senhor. Isso me fez lembrar, enquanto eu estava preparando a mensagem, me fez lembrar que certa vez eu estava lá na Rússia, em Moscou, e estava passeando por lá, é um dia de chuva, um dia um pouco frio. E eu me lembro que eu estava na frente do Kremlin. O Kremlin é a sede do poder da Rússia, lá onde que mora o Putin, pelo menos teoricamente. Todos os ministros, tudo fica naquela região que é o chamado Kremlin, a Praça Vermelha. Eu estava passando ali na frente, tinha uma ponte que fica sobre o rio, que fica bem na frente do Kremlin, e eu notei que bem na frente ali dessa região ali da Praça Vermelha, do Kremlin, tinha um congestionamento enorme. Estava assim, carro parado para tudo que é lado, ninguém se movia. E, bom, Moscou é como São Paulo, uma cidade grande, enorme, mas um congestionamento daquela envergadura foi uma coisa que chamou a atenção. E aí eu fiquei olhando para tudo aquilo e, logicamente, que as pessoas que estavam ali no congestionamento não estavam muito felizes, como qualquer um não ficaria feliz, principalmente se você fica horas parado dentro de um carro, com chuva, frio, etc. Então não é uma situação muito agradável. E eu notei que depois de algum tempo, alguns minutos que eu estava ali olhando aquela situação, pensando, graças a Deus que eu não estou nesse congestionamento, eu posso andar por aqui pelas ruas livre, eu vi que abriram-se as portas do Kremlin e saiu uma comitiva aí de uns 4, 5 carros, em alta velocidade. Eles ganharam as ruas e a avenida de Moscou e foram embora. Tá? E depois disso, alguns minutos depois, sei lá, uns 5 minutos depois, todo aquele aparato dos policiais, do serviço especial que estava ali represando o trânsito para que aquela comitiva pudesse
passar, esses guardas, então, eles liberaram o trânsito, e aí, finalmente, talvez depois de algum tempo, algumas horas, não sei quanto tempo o pessoal ficou ali parado, né, eles puderam começar a se mover. Mas por que aquilo aconteceu? Porque justamente aquilo foi feito para que a comitiva presidencial, seja lá quem for, fico imaginando que talvez o Putin até estivessem ali dentro, né, até dar uma banadinha para o Putin, talvez eram pessoas importantes, mas tudo aquilo precisava de pessoas que estivessem ali. Para quê? Para que eles tivessem um caminho livre, tivessem um caminho aberto. E todo aquele trabalho foi feito por pessoas que tiveram que, horas antes, talvez dias antes, quem sabe semanas antes, eu não sei quem era a importância daquelas pessoas que estavam na comitiva, tiveram que preparar tudo aquilo para que aquela comitiva passasse, né, sem nenhum tipo de problema, não ficasse parado no congestionamento e etc. E aí eu estava pensando nesse sentido, essas pessoas, você consegue imaginar como que eles deveriam ser amados pelas pessoas que estavam dentro dos carros? Já pensou? A coisa horrível, você ficar horas, talvez, parado lá, esperando porque alguém, um certo alguém iria passar, e que pena que eu não saí antes, né? Porque eu tive que ficar aqui parado, e enfim. E aí eu imaginei essa situação, talvez o cara não era muito amado, o guarda que teve que fazer isso, ele teve que ter usado a autoridade deles, para aí, não se mexe, daqui para diante ninguém vai passar por aqui. Outra questão também que eu me lembro é que no mundo antigo isso acontecia muito. Tá? Quando o rei ele ia passar por uma determinada vila, por uma determinada cidade, na frente deles ia o pessoal que ia preparar o caminho, uma espécie de batedores, né, que preparavam tudo para que o rei pudesse passar. E muitas vezes uma comitiva ia na frente do rei, para quê? Para garantir que na cidade não ia ter pessoas, vamos dizer, os pobres, né, sujeira, ou então alguma coisa na rua que trouxesse lá um mal-estar para o rei, etc. Ia preparar, inclusive, as tabernas onde que o rei iria ficar e tudo. E aí eu fico pensando a necessidade de sempre de um rei todo-poderoso está sendo assessorado por algumas pessoas que vão preparar o caminho. Na antiguidade ainda, acontecia isso também em Israel. Tá? Israel também, o rei tinha lá as suas questões que ele tinha que resolver, eventualmente no interior, e aí algumas pessoas iam preparar o caminho para o rei, para a chegada dele. Então, quando aqueles assessores, quando aqueles batedores, quando aquelas pessoas chegavam na cidade, todo mundo já sabia, o rei vai passar por aqui, ou então alguém de importância vai passar nessa cidade. E aí eles iam se preparar, né? Colocar melhor roupa, né? Estender uma faixa de bem-vindo ao rei e coisas desse tipo. Só que existia uma outra questão em Israel. Em Israel, durante toda a sua vida, esse povo ficou preparado para quê? Ele ficou preparado para a chegada de um Messias, para a chegada do rei, para a chegada daquele que seria o enviado de Deus. E na mentalidade dessas pessoas, então, para que esse rei viesse, era necessário que tivesse alguém preparando o caminho. Tá? E por isso que quando você vai lá no Antigo Testamento, lá em Malaquias, no capítulo 4, versículo 5, você vai ver exatamente isso. Você vai ver que existe uma pessoa que estará preparando o caminho daquele que seria o rei que viria. Tá? Então, antes do reino de Deus chegar, né, sempre se pensava na figura daquele que estaria chegando para preparar o reino. E lá no texto é falado, em Malaquias, de que Deus estaria mandando Elias, o próprio profeta é Elias. Então, o povo estava esperando o tal Elias chegar. E quando eles estão aí olhando essa situação, na expectativa, quem é que será que vai chegar? Será que é o próprio Elias? Como é que vai ser? O que a gente vai dizer para ele? Né? A gente vai ver João aparecendo no deserto. Tá? João ele aparece no deserto assim de uma forma enigmática, né? E é interessante notar que João é tão importante, João Batista, ele é tão importante no Novo Testamento que todos os 4 evangelhos falam exatamente dessa figura chamada João Batista. Então, ele era uma pessoa muito importante, muito conhecido na época, e os evangelistas eles quiseram linkar a pessoa de João com a pessoa de Jesus, do qual eles iriam falar depois. Então,
nada mais óbvio do que começar os evangelhos falando sobre a história de João Batista. E quando você vê aqui Marcos, que é um dos que eu escolhi, eu poderia ter escolhido vários textos, mas tive que escolher um, então eu peguei Marcos, né? Marcos já no capítulo 1, versículo 2, já começa falando de João Batista, né? Falando da profecia, ou seja, ele está tentando vincular aqueles dois ali. Então, e ali é dito que João, né, segundo uma profecia lá que nós vimos que está em Isaías, diz assim, ó, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho, voz do que clama no deserto, prepare um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Ou seja, João, ele era necessário, ele estava sendo esperado para preparar a chegada do rei. Aliás, as pessoas não sabiam que era João, né? Eles ainda achavam que era Elias, no sentido que seria o próprio Elias que estaria ali. E nós vamos ver um pouquinho mais para frente sobre isso daí. Então, essa chegada, ela era muito importante. Você consegue imaginar, era o próprio Messias, era o próprio Filho de Deus que estaria chegando. Então, alguém tem que vai preparar tem que estar na altura. E por que será que foi Elias, vamos dizer assim, a pessoa que foi dita por Deus que iria prefigurar a entrada do Messias? Isso é uma coisa que nós podemos nos perguntar nesse texto. Por que Elias é a voz do deserto que é o próprio João Batista? Olha só que interessante. Os evangelhos dizem que João Batista era o próprio Elias que deveria ser esperado. E lá, em Mateus 17, 12, diz, Jesus está dizendo, João Batista era o Elias. Ou seja, em outras palavras, vocês estavam esperando alguém, esse alguém já veio, e o que veio depois dele sou eu. Eu que sou o Messias, eu que sou o rei, eu que sou o Filho de Deus, etc. Tá? Então, quando ele diz assim, ó, João Batista era o Elias, ele já está dizendo, então, eu vim depois, logo, eu sou o cara que vocês deveriam estar esperando. Só que vocês não estavam esperando. Mas isso é uma outra situação. Tá? A história, então, de João, ela é interessante, porque ele não é só mencionado como sendo Elias, mas também conta lá Lucas, né? Se vocês forem no Evangelho de Lucas, capítulo 3, fala a respeito da história. E a história de João, capítulo 1, desculpa, Lucas 1, a história de João começa com um milagre. A mãe de João não podia ter filhos. Aí apareceu lá um anjo para Zacarias, que é o pai dele e tal, vocês conhecem essa história, disse, você vai ter um filho e etc. Né? Vai preparar o caminho do Senhor e tudo mais. Então, a própria história dele já começa com um milagre, ou seja, esse cara ele é especial. Por que Lucas fala isso? Porque ele está tentando mostrar que esse cara é especial. Esse cara é alguém que vocês devem prestar atenção. Tá? Fora isso, nós não sabemos mais nada. O que aconteceu na juventude, na adolescência, se ele gostava de sei lá, pescar ou gostava de brincar. A gente não sabe nada sobre essa infância de João. Mas o que nós sabemos é quando ele rompe lá no deserto e ele aparece, né, proclamando a palavra de Deus. Diz assim, no versículo 4 aqui de Marcos que nós lemos. Assim surgiu João batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Tá? E nos outros textos, né, dos evangelhos, diz que uma multidão, gente, uma multidão estava indo atrás do João. Você consegue imaginar, né, o cara está vindo lá do deserto, ninguém conhecia muito bem ele. Daqui a pouco ele começa a pregar e uma multidão se reúne ao redor dele. E aí, logicamente, começa a chamar a atenção. Com algum tempo, essa fama dele vai se espalhar, e o texto diz que pela região da Judéia, né, de Israel, de uma forma geral, até Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, o pessoal diz, vamos ver quem é esse cara. E aí eles vão lá e vão perguntar para ele quem é ele, o que ele está fazendo, se ele é o Elias, se ele não é o Elias, a gente tem que esperar outro, o que a gente, qual a expectativa que nós devemos ter em relação a você. Tá? Para vocês terem uma ideia, esse camarada, João Batista, ele é tão famoso, mas tão famoso, e a fama dele foi assim, rápido, né? Cresceu muito rápido, que um historiador do primeiro século chamado Flávio Joséfo, que não era cristão, que não tem nada a ver com
com o cristianismo, mas ele conta a história de Israel no primeiro século. Ele fala de João Batista, e ele fala que João Batista era um homem santo. Ele mesmo, Flávio Joséfo, ele diz: João Batista era tão conhecido e tão amado entre as pessoas, entre o povo, que todo mundo o considerava santo. Ele era um homem santo, todas as multidões iam até ele, tá? Para vocês verem como que esse cara era famoso. Agora, por que esse cara era tão famoso? Como é que cresceu tão rápido essa fama dele? Provavelmente o ministério dele começou aí poucos meses antes de Jesus ter sido batizado. Ele não ficou anos e anos pregando, tá? Ele deve ter levado aí alguns meses, 2, 3 meses, 6 meses que seja, não mais do que um ano, pregando até ter um encontro com Jesus, quando ele vai batizar Jesus. Então, como é que ele se torna tão famoso? Nós vimos nesses dias, né, numa das pregações, falando sobre a festa, né, dos tabernáculos, e aí eu quero evocar isso daí um pouco, lembrando que os judeus eles tinham muitas festas que eles comemoravam. Muitas não, 3 festas básicas que eles comemoravam. Tinha as festas menores, mas tinha 3 principais que todo mundo tinha que ir para Jerusalém. Então você imagina que todo mundo tinha que ir para Jerusalém para essas festas religiosas. O que aconteceu? Um começou a contar para o outro que ele ouviu um cara que estava pregando lá no Jordão e estava batizando tal, e aí esses rumores vão se espalhando, e essa multidão, de uma certa forma, ela acaba migrando de Jerusalém para onde? Para o Jordão, para ouvir esse camarada. E é muita gente. É muita gente. E João aparece junto ao Rio Jordão, já também lá no Evangelho agora de João, capítulo 1, versículo 28. E ele aparece no Rio Jordão. Você já parou para pensar por que ele aparece no Rio Jordão? Eu sempre pensei assim, não tem muita água lá, ele batizava com água, então é mais fácil o quê? Ele batizar onde que tem um rio. Mas era a única maneira, será que ele tinha de batizar no Rio Jordão? Será que não tinha outros lugares para ele batizar? E aqui entra uma curiosidade interessante. João, ele sabia muito bem do que ele estava fazendo. Sabe por quê? Porque o Rio Jordão, ele tinha, desde a época de Josué, um significado muito importante para a cultura. E o significado era, sabe qual? O significado do Rio Jordão é entrada numa nova vida, um recomeço. Porque lembra, eles tinham saído lá na época de Josué, né? Eles saíram do Egito e eles vão entrar na Terra Prometida. Só que para entrar na Terra Prometida, eles têm que passar o quê? Pelo Rio Jordão. E quando eles vão entrar na Terra Prometida, então, acontece lá a abertura do Rio Jordão, né? Eles passam e tudo mais. O Rio Jordão era como se fosse a porta de entrada para as bênçãos de Deus, para um começo, para algo novo. Então, João Batista, ele está lá, muitos séculos depois, aí, 1,5 milênio depois, 1.500 anos depois quase, exatamente no Rio Jordão, tá? E ele começa a batizar. Agora, além dessa simbologia que o próprio Rio Jordão tem para o judeu, tem uma outra questão também. Tem uma questão que tem a ver com Elias. Quando você vai ver Elias lá no Antigo Testamento, lá em, deixa eu ver aqui, eu acho que é 1 Reis, 2 Reis, só achar aqui, 2 Reis 1, certo? O João Batista, ele tem a ver com Elias. E aqui, eu tenho que passar, lembrar que eu tenho que passar aqui. Eu estou empolgado aqui e eu acabo esquecendo de passar para vocês verem aí. O segundo ponto é, o espírito de João era o espírito de Elias. Quer ver uma coisa? João Batista, ele era uma pessoa que nasceu numa família sacerdotal. O pai dele era sacerdote e ele também tinha essa questão de ser sacerdote. Tá? Ele, por obrigação, vamos assim dizer, ele teria que ser sacerdote também. Só que lá pelas tantas, né, ele simplesmente desaparece de Jerusalém, desaparece lá da região onde ele está e vai para o deserto. Parece que ele chuta o balde, cansou dessa coisa de religiosidade, ele sabia a lei, ele sabia a religião, só que ele simplesmente desaparece. E ele vai para a região lá do deserto e, depois de um tempo, tá, ele aparece novamente, vindo do deserto, pregando a palavra de Deus. Talvez lá ele deve ter ouvido alguma coisa de Deus, né? Deus falou com ele através do Espírito, enfim, nós não sabemos exatamente o que aconteceu, mas o fato é que, quando ele entra no deserto, ele está provavelmente na busca, né,
de Deus. Quando ele sai do deserto, ele está pregando a palavra de Deus. Ou seja, o deserto é um lugar de devoção, é um lugar de busca, de consagração a Deus. Quando ele vai para o deserto, provavelmente ele está buscando a Deus. Lá ele encontra Deus. Quando ele encontra Deus, Deus fala com ele. Quando Deus fala com ele, ele volta para a vida normal, vamos assim dizer, das pessoas. Por que Jordão e por que deserto? O que eu queria chamar a atenção antes. Quando você vai lá para 2 Reis, capítulo 1, você vai notar uma coisa interessante. Você sabia que Elias ele não morre? Elias não morreu. Elias foi levado ao céu, certo? Então, quem é da escola dominical aí, já de mais tempo, lá lembra essa historinha, né, da carruagem de fogo e tal, né, tudo mais. Ok. Então, Elias, ele é levado por Deus. Agora, vocês conhecem o contexto dessa história? Vocês lembram do contexto dessa história? Diz que Elias, ele sabe que ele vai ser levado por Deus, né? Ele chama lá o Eliseu, e aí ele atravessa o Jordão, ele vai para o deserto, e lá no deserto, do outro lado, né, onde que é a Jordânia hoje, lá que Deus leva ele embora. Simplesmente ele foi abduzido, ele foi tirado desse mundo. Agora, na imaginação das pessoas, se Elias tem que voltar, da onde é que ele vai voltar? Foi uma pergunta retórica. Eu sei que vocês não vão poder responder aí de casa, né, para mim, mas as pessoas esperavam que Elias voltasse exatamente daquela região do deserto, como se Deus jogasse ele de volta, como ele jogou Jonas, né, com a baleia lá, ou com peixe grande, melhor dizendo. Então, Deus iria jogar o Elias de volta para ele começar o ministério, para preparar o caminho para esse Messias. E ele viria da onde? Da região do deserto, e ele teria que se encontrar onde? Diante do Rio Jordão, atravessar o Jordão e começar a pregar. Quem é que veio do deserto, atravessou o Jordão e começou a pregar? João Batista. Então, quando João ele começa a fazer isso lá, ele está se identificando também com essa figura de um profeta, porque o profeta vinha do deserto, tá? E o povo está vendo ele como sendo o tal do Elias. E, além disso, diz o texto aqui, não sei se vocês pararam para prestar atenção, que ele tinha. Deixa eu ver aqui. No versículo 6, João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. Olha só que legal. Sabe o que a Bíblia diz lá em 2 Reis, capítulo 1, versículo 8? Que Elias usava roupa de animais, feita de pele de animais. Tá? E Zacarias também, 13:4, vai dizer que os profetas usavam roupas de animais, feitas de peles de animais. Em outras palavras, quando João ele está usando isso, ele está dizendo o quê? Eu também sou um profeta. Eu estou reivindicando essa questão de profeta para mim. Agora, ele sabia que ele era Elias, ele tinha consciência disso? Aí eu não sei, quer dizer, eu não sei não. Ele diz que ele não sabia que ele era o Elias, né? Mas o que nós podemos ver aqui? Que para João, tarefa dada é tarefa feita. Ele não se considerava Elias, ele não tinha essa reivindicação de ser Elias, provavelmente ele se entendia como uma voz de Deus, né, um profeta, mas ele era o próprio Elias, segundo Jesus. Para ele, o que ele precisava entender? Ele tinha que preparar o caminho do seu Senhor. Ele era a voz que clamava do deserto. Ou seja, na cabeça dele, ele tinha que cumprir uma tarefa. Pergunto para vocês, será que ele tinha o conhecimento total do plano? Ou será que ele tinha apenas o conhecimento que foi dado para ele? Quando nós lemos o texto, a continuação da história, nós vamos ver que ele tinha bem certo o que ele tinha que fazer, mas ele não tinha o conceito completo do plano. Onde é que nós vemos isso? Nós vemos isso num determinado momento da vida dele, principalmente quando ele está preso, né? E aí ele manda perguntar, és tu que deverias vir ou a gente tem que esperar o outro? Perguntando, né, para Jesus, através dos seus discípulos. Então, João Batista, ele é um cara que ele sabe o que ele tem que fazer,
mas ele não sabe tudo que ele precisa fazer, né? E outra coisa, aparentemente, quando ele está lá na prisão, ele meio que fica na dúvida se Jesus era o Messias ou não, porque ele não cumpriu expectativas que o próprio João e o povo tinham. Qual era a expectativa de João em relação a Jesus? Vocês já pararam para pensar a cabeça de João? O que o João estava esperando do Messias? Lucas 3,17 nos dá uma boa noção. Era para ser uma pessoa que teria autoridade, que teria uma posição de rei e provavelmente uma pessoa mais enérgica. Porque ele diz o quê? Que o machado já está pronto ali, né? Vai vir alguém que vai cortar, vai jogar alguns no fogo, vai salvar outros. Ou seja, a mentalidade que João tinha é de que Jesus ia chegar já chegando, já ia arrebentando. Só que quando Jesus ele não está fazendo isso, aparentemente, no conceito de João, e João está preso e ele vai morrer, ele quer saber se ele vai morrer por uma causa justa, ou pelo menos vai morrer pela pessoa certa, né? E aí ele pergunta, e aí Jesus dá a resposta: olha, os coxos andam, os cegos veem, pessoas são curadas e está sendo proclamado o reino de Deus. E aí João, provavelmente, ele diz: agora eu posso morrer. Agora eu posso morrer. Ele tinha tarefa. E ele foi e cumpriu o que ele tinha para cumprir. Ele não quis cumprir o que era mais do que ele precisava. Outra coisa que eu acho interessantíssimo na vida de João é o seguinte: João sabia o papel dele. Ele sabia que ele não era o mocinho da história. Ele era coadjuvante. Ele era o cara que prepararia a passagem do rei. Ele não era o rei. Ele não era sequer o amigo do rei. Ele não era uma pessoa íntima do rei. Ele era o cara que tinha que cumprir uma tarefa muito específica. E o que ele fez? Ele cumpriu essa tarefa. E o que fica para mim é de que nós não precisamos saber tudo o que Deus planeja. Eu não preciso saber de todos os detalhes do grande plano de Deus para a minha vida hoje. O que eu preciso fazer é seguir a vontade de Deus conforme Ele me revela. Eu não posso e eu não devo pensar no amanhã, ou então numa coisa maior do que é. Eu tenho que cumprir o meu papel, né? Que nem o pessoal brinca às vezes, né? Se é num teatro para ser a árvore, fica que nem árvore, não fica lá que nem aqueles bonecos de posto, né, se mexendo, né? Você é a árvore, faça o seu papel direitinho, porque você tem uma função ali. Muitas vezes a gente quer fazer que nem o boneco de posto, né? Ficar se mexendo lá para chamar a atenção para nós. João não fez isso. Ele disse: o importante é que ele cresça e que eu diminua. Eu não sou digno sequer de desatar as sandálias desse homem, desse rei, desse enviado, desse filho de Deus. Por último, faça o que eu digo e não faça o que faço. E faça o que eu faço. Faça o que eu digo e faça o que eu faço. João, ele disse o seguinte: arrependam-se. Isso está lá em Mateus 3, 2 e 6, diz assim: a mensagem de João era: arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. Confessando os seus pecados, eles eram batizados por ele no Rio Jordão. Então, a mensagem era: arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. E aí isso levantou muitas perguntas para as pessoas, que sempre tem aquela pessoa que é mais prática, né? Tem a pessoa que é mais teórica e tem a pessoa que é mais prática. Os caras da prática chegaram e disseram: tá, e aí? Legal, boa mensagem, a gente tem que se arrepender dos pecados. E, engraçado que o João, ele tinha a resposta. O João era bem prático também, né? E a resposta dele é interessante, porque lá em Lucas 3:10 em diante, ele vai dizer: se você é soldado, o que você tem que fazer? Para de maltratar os outros. Se você é o coletor de impostos, não cobre além do que você deve, cobre o justo. Ou seja, ele está dando questões bem práticas da vida. João, ele não disse assim: gente, eu sou a voz do deserto. Agora o que nós precisamos fazer é
Todo mundo para o deserto. Quem quer me seguir, vamos todo mundo para o deserto. Ei! Foi isso que João disse? Não, João disse, ó, se você é soldado, continue sendo soldado, mas seja um soldado justo. Se você é cobrador de imposto, continua sendo cobrador de imposto, mas que você faça isso de uma maneira justa. Em outras palavras, João, ele não está chamando ninguém para viver uma vida cristã, né, do reino, fora desse mundo, mas sim nesse mundo. Viver Cristo, viver o cristianismo, viver o reino de Deus aqui. Eu gosto muito de João porque ele é bem prático mesmo, né? E no final das contas, tem um momento que chegam para ele e diz assim, tá, mas é tu, não é tu? Quem é que vai fazer, quem não vai fazer, como é que vai ser isso daqui e tal, é você que é a pessoa que vai ser o Salvador. E aí ele vê Jesus, diz que ele vê Jesus passando, ele aponta para Jesus, praticamente ele diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, João sempre joga para Jesus. João sempre mira em Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o centro da vida cristã. Jesus, ele é a personificação do próprio reino de Deus. O reino de Deus, na prática, é Jesus. E o que o João veio fazer aqui, as portas, né, nossa mensagem hoje tem esse título, né? O reino está à porta. Quando diz o reino está à porta, é a mesma coisa que dizer Jesus está à porta. Porque Jesus é a manifestação do próprio reino. E quando Jesus ele se manifesta e diz que o reino dos céus é chegado, é porque ele havia chegado. Ele estava ali. Ele inicia o reino de Deus. E na próxima mensagem nós vamos falar exatamente sobre as palavras de Jesus sobre esse reino. Mas antes de nós terminarmos esse nosso estudo hoje, eu quero fazer destacar alguns pontos com vocês. E a questão é o seguinte. Primeira coisa, nós podemos nos enganar, achar que nós entendemos o plano de Deus. Mas muitas das vezes nós entendemos parte do plano de Deus. Nós podemos nos enganar como João. João se enganou de certa forma, não totalmente, mas de certa forma a respeito de Jesus. Ele queria um outro Jesus, queria um Jesus um pouco mais, com chicote no templo. Mas a maior parte do tempo Jesus estava abraçando, Jesus estava cuidando, Jesus estava curando. Nós podemos não ver o plano todo, mas devemos ser fiéis naquilo que Deus nos deu. Outra questão que nós aprendemos com João é na sua humildade. No reino, somos apenas servos, não os reis. Jesus é o rei. Infeliz é o cristão e infeliz é a igreja que tem Jesus do lado de fora, batendo a porta e pedindo para entrar. E por fim, o nosso compromisso deve ser sempre, sempre com a mensagem, com o Rei e não conosco mesmo. Dentro da minha vida cristã eu posso me tornar o centro da vida cristã, da minha vida, usando versículos, usando religiosidade. Mas o importante é ter Jesus como centro. Quando eu entendo que eu sou coadjuvante nessa história, que eu estou aqui para apontar para Jesus, assim como esses holofotes que estão aqui na minha cara, que já me esquentando aqui, porque está bem forte esses daqui, eles estão apontando e colocando claridade em mim, né? É a mesma questão. O pessoal aqui da técnica já está querendo desligar os holofotes. Não, por enquanto precisa dos holofotes. Mas nós temos que apontar todos os holofotes para Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o próprio Filho de Deus. Meu querido, meu irmão, minha irmã, quando o rei já tiver passado pela estrada, que todos só se lembrem dele e não de você
nem de mim. Nós somos os batedores, nós somos aqueles que ajudam a comitiva a avançar. Nós não somos os principais nessa história, como João não o foi.